pouquinho retomando. Bom, eu deixei para nós, então, determinarmos os ângulos com os eixos coordenados, né? Então, a gente já tinha visto que os ângulos da reta com os eixos coordenados são os ângulos que o vetor faz com os eixos coordenados. Então, para calcular os ângulos que o vetor faz com os eixos coordenados, a gente vai calcular os vetores diretores, os ângulos diretores. A gente já viu como se faz isso, né? Que é a partir do arco cosseno, né? A partir do arco cosseno de quem? Da componente pelo módulo do vetor, né? Da componente pelo módulo. Bom, então, o que acontece? Então, aqui eu tenho componentes pelo módulo, componente pelo módulo, componente pelo módulo. Então, aqui é o ângulo que faz com o eixo das abscissas, obviamente tem que ser a componente em x. É o ângulo que ele faz com as ordenadas, então tem que ser a componente em y. E como é o eixo, como é o ângulo que ele faz com as cotas, tem que ser então um ângulo, tem que ser a componente em z. Então, tá. Então, vamos lá. Primeiramente, quem é o módulo de D, né? O módulo de D é 4, 9, 36. Isso dá raiz de 49, isso deu 7. Então, meu alfa é arco cosseno de menos 2 sétimos. Então, dá 106. O arco cosseno na calculadora já me dá o ângulo direto, não precisa fazer tratamento. O único problema que a gente vai encontrar com... a gente tem que abrir o olho, é porque a gente está calculando arco tangente, né? Tá. Agora, o beta. O beta é a mesma coisa, né? É 3 sobre 7, o ângulo deu 64. E o gama é 6 sobre 7, né? E deu 31 graus. Tá? Pois bem, assim que se faz, assim que se calcula o ângulo que a reta faz com os eixos, a declividade da reta, né? No espaço vai ser dado dessa forma. Bom, esse aqui é um exercício interessante que eu achei num livro, né? Tem que olhar de forma mais concreta, né? Então, com base na figura, escrever a equação paramétrica das retas que contém os pontos. Então, eu quero a equação paramétrica da reta que contém o ponto A e o ponto B. Então, por exemplo, vou botar aqui outra coisa. Então, se eu tenho aqui meu ponto A e ponto B estão aqui. Então, qual é a equação paramétrica da reta que contém os dois pontos, né? Como é que eu faço para achar essa equação? Em primeiro lugar, essa reta ela é paralela, né? Ela é paralela ao eixo das abscissas, né? Então, se eu for pegar, por exemplo, o meu vetor BA, né? Não precisaria fazer isso, mas porque eu vejo aqui diretamente que ele é paralelo ao eixo das abscissas. Então, é meu ponto A. Meu ponto A é 2, 0 e 4, né? É 2, 0 para Y e 4 para Z, né? Quem é meu ponto B? Meu ponto B aqui, exatamente sobre o eixo Z, né? Então, é 0, 0 e 4. Então, se eu faço esse vetor aqui, então vai ficar quanto? Vai ficar 2, 0, 4 menos 0, 0, 4. Isso vai ser 2i, ou seja, o vetor 2i. Exatamente como nós previmos. Ele tem que ser paralelo ao eixo das abscissas, né? Ele só tem componente em i. Dessa maneira, eu vou escolher um ponto. Tanto faz, eu escolhi o ponto A, né? Como é que fica se eu escolher o ponto A? Vai ficar 2 mais 2t. O y é 0, né? Ou seja, o y aqui é 0, porque a minha reta ela é paralela ao eixo x e, enfim, né?
E ela está contida, né, no plano x, z, né? Então, meu y é 0. Pode acontecer isso? Pode. Não tem problema nenhum isso aqui acontecer. E o meu z é igual a 4. Né? Ou seja, a altura é constante. Ou seja, não tem uma mudança de altura no z. A única coisa que está variando, a única coordenada que varia é o x. Tá? O 0 e o 4, o 0, o y e o z são fixos. E aqui eu escolhi o ponto A. Ah, professor, mas eu queria ter escolhido o ponto B. Se eu queria escolher o ponto B, ia ficar muito diferente? Não ia ficar, ia continuar a mesma coisa, gente. Não ia mudar nada. Ah, mas a equação é diferente, sim, mas ela vai continuar descrevendo a mesma coisa. Tá? Ela só muda a escala do t. Então, se aqui o t0 vai ser 2, né, o t0 vai ser 0, ou seja, eu vou estar aqui. Aqui o t igual a 1, eu vou estar em 4. Aqui o t é 1, eu vou estar em 2. Ou seja, ela vai continuar caminhando a mesma reta. É a mesma, escreve a mesma coisa. Bom. Agora o ponto E. Tem o ponto E e o ponto D. O ponto E está aqui e o ponto D está aqui. Está aqui, né? O ponto E. Essa reta aqui é uma reta que está, primeiro, é paralelo ao eixo das ordenadas e está contida no plano x, o, y, né? Então, dessa maneira, o meu z deve de ser 0 aqui. Então, se eu pegar os pontos D e E, fizer D menos Z, né, o meu vetor vai ser 3J, né? O meu vetor vai ser 3J. Então, meu vetor diretor é 3J. Vou escolher um ponto. Vou, por exemplo, escolher esse ponto aqui. Vai ficar x igual a 2, né? O y é a única coisa que está variando e o z igual a 0, né? Pode ver, está bem claro, né? Meu x aqui 2, ó, fixo, e o y é a única coisa que está variando, ó. O meu x2 é fixo, o meu z0 também é fixo, né? Ou seja, ele não está subindo nem descendo. E a única coisa que está variando é a única coisa que varia é o y. Tá? A única coisa que varia é o y. Sem mistério nenhum, gente. Ou se eu pegar outro ponto, também. Tá. A e D. Bom, agora a gente vai ter uma variação aonde? Né? Não tem uma variação em Z, nós vamos ter uma variação em Y, mas a gente vai ter um X constante, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter um vetor que não tem I. Ou seja, 2 menos 2, 0. Ou seja, ele não muda. Né? A minha reta é uma reta que ela é constante para x. Né? Então, é o que vai acontecer aqui, né? O meu x é constante. Agora, o meu y está variando. E o meu z também está variando. Então, ou seja, o meu z ele vai estar subindo, ele também vai estar andando em x. Mas o meu y é constante, ou melhor, o meu x é constante em 2. Ah, mas se eu pegasse o outro ponto? Mesma coisa, gente. Ele vai estar descrevendo a mesma coisa. Ele vai estar um x fixo em 2, um y está variando e um z que está variando também. Tá? Sem grandes mudanças. Bom. Então, agora, determine o ângulo formado pelas retas.
Então, aquela história. Como eu vou tratar de ângulos, né, em retas, no espaço tridimensional? Ora, se o que descreve uma reta é o vetor diretor, então o ângulo entre os vetores diretores é o ângulo entre as retas. Né? Então, se θ é o ângulo entre as retas, então o ângulo, como os vetores diretores são paralelos às retas, logo o ângulo entre os vetores será o ângulo das retas. Né? Então, qual é o vetor da reta R? O vetor da reta R é I, 2J, 3K, né? Então tá aqui, né? I, 2J, 3K. E o da reta S, menos 3, I, menos 2J e 1K, né? Bem, então aqui eu tenho o vetor da reta R e o vetor da reta S. Como é que eu calculo o ângulo? Bom, aqui a gente já sabe fazer, né? Vou fazer isso, né, vendo dados. Então, se for fazer o produto escalar vai ser menos 4, né? Ou seja, esse vai ser o meu produto escalar. Dessa maneira, o meu θ, então, ficou menos 3, ficou menos 4 e ficou 3, né? Então vai ficar menos 4. O meu módulo de dr, é raiz de 14 e o meu módulo de ds também é raiz de 14, né? Aqui é coincidência. Então, simplesmente a gente aplica a fórmula e encontra 106 graus. Tá? Assim, tem umas considerações que a gente tem que dizer, né? Eu tenho duas retas. Tem uma reta R e uma reta S. Então, ele me formou 106 graus. Mas aqui ele está considerando, melhor, esse e eu tenho esse. Esse ângulo aqui está com mais cara de ângulo obtuso. Então, vamos ter que considerar algumas coisas, né? Então, aqui, ele estava indo no meu vetor ds. Aqui, ele estava indo no meu vetor dr. Ou seja, aqui ele estava medindo esse ângulo aqui. Ou melhor, ele estava pegando esse vetor e pegando esse vetor aqui. Então, ele está pegando esse ângulo aqui. Então, nós temos que ver o seguinte, às vezes ele pergunta para nós qual o ângulo agudo formado entre as retas. Então, o ângulo agudo vai ser esse aqui. Né? Por quê? Porque eu vou ter um ângulo agudo, mais um obtuso, e ele vai formar 180 graus, né? Ou seja, ele vai ter que formar 180 graus. Então, se ele me deu 106 aqui, o meu ângulo agudo vai ser quanto? 180 menos 106. Isso dá 74 graus. Então, esse aqui é meu ângulo agudo entre a reta R e a reta S. Certo? Então, essa informação aqui é bem importante a gente ter ela, conhecer ela, porque lá adiante eu acho que eu vou perguntar para vocês qual é o ângulo agudo entre as retas R e S. Ora, aqui me deu um ângulo obtuso. Né? Por quê? Porque aqui eu estou pegando de forma muito bruta só o ângulo entre os vetores. Né? Ele vai fornecer uma informação correta? Vai. Mas ele pode me trazer o ângulo obtuso, como aconteceu aqui. Porque o produto escalar aqui, o meu produto escalar aqui deu negativo. Então, para eu ter o ângulo agudo, vou ter que descontar 180 graus, melhor, né? E aí, então, eu vou ter meu ângulo obtuso, meu ângulo agudo, tá? Então, isso aqui é bem importante.
Não tem mistério aqui, a aplicação da mesma fórmula que a gente já está cansado de ver. Algumas questões que são importantes sobre retas ortogonais, né? Então, se as retas são ortogonais, os produto escalar entre os vetores é zero. Né? Isso a gente já viu lá no produto escalar. Agora eu tenho uma reta P, simultaneamente. Né? E essa palavra aqui, ela aparece assim. E aí eu ponho essa palavra e aí a metade dos alunos travam, né? Porque simultaneamente ortogonal é sinônimo de produto vetorial. Isso aqui é produto vetorial, né? Bom, uma reta P é simultaneamente ortogonal à reta R e à reta S. Então, é o seguinte, tem a reta R e a reta S. As duas bonitinhas aqui, com um ângulo θ, um ângulo agudo θ. Aí eu tenho uma reta S, simultaneamente ortogonal. Então, o vetor diretor da reta S, né, ele corresponde ao produto vetorial entre os vetores diretores das demais retas. Tá? Por quê? Por causa dessa propriedade muito importante que a gente viu do produto vetorial. Né? Viu lá no produto vetorial o quê? O resultado do produto vetorial é simultaneamente ortogonal aos vetores. Né? Então, simultaneamente ortogonal, produto vetorial. Então, tá. Então, o que ele diz aqui? Determine a equação da reta simultaneamente ortogonal às retas R e S que contém o ponto 0, 2, 0 e menos 1. Então, eu quero uma reta simultaneamente ortogonal. Tá. Eu quero uma reta, eu preciso ter um vetor. Como é que eu vou calcular esse vetor? Bom, se eu quero uma reta, eu quero uma reta S. Então, eu preciso do meu vetor diretor ds. Como é que eu obtenho o vetor diretor de ds? Calculando o produto vetorial entre o vetor diretor de R com o vetor diretor de S, ou seja, de S. Só arrumar aqui. Essa minha reta P, né? Essa minha reta P, que é simultaneamente ortogonal a R e a S, o vetor diretor dessa reta P corresponde, então, ao produto vetorial de R e S. Então tá. Então vamos ver como é que fica isso. Bom, meu vetor diretor de R, 1, 2 e 3, menos 3, menos 2 e 1. O vetor diretor da reta simultaneamente ortogonal será, né, o produto vetorial, ds, dr. As diferenças, dr, ds, ds, dr, não faz diferença nenhuma. Lembrando que tudo depende do que vai acontecer. Só que um vetor tem sentido em um sentido e o outro vetor tem sentido totalmente oposto. Mas a direção dos vetores continua a mesma. Né? Então, o que interessa não é sentido, mas sim a direção. Então, vamos calcular o produto vetorial. O meu produto vetorial de dr e ds, vamos botar aqui o meu dr e aqui o meu ds. Ah, professor, mas aqui você colocou ds, dr, e aqui está botando dr e ds. Bom, tanto faz, aquilo que eu disse, tanto faz a ordem, porque o vetor D vai manter o sentido, tá? Manter o sentido. Melhor, vai manter a direção, ele só vai alterar o sentido. Aquilo que eu dizia, lá da aula de produto vetorial. Né? Eu tenho aqui o S e o R. Se eu fizer S vezes R. Se eu fizer, lá da aula de produto vetorial, o que eu disse? Se eu fizer o contrário, R vezes S, ele vai fazer isso aqui, ó. R vezes S. O que ele vai mudar? Ele vai mudar o quê? Vai mudar o
sentido, mas ele vai preservar o quê? Ele vai preservar a direção, né? Ou seja, a direção dele vai continuar a mesma, só muda o sentido. Faz diferença para nós aqui, quando nós estamos tratando de reta? Nenhuma. Que a reta, né? A reta, ela está relacionada, com a direção, né? Então o sentido aqui não faz, o sentido aqui não nos interessa. Então, tanto faz se eu fizer DR, S ou DS, DR. Nesse caso aqui, tá, gente? Então tem que ficar bem claro. As propriedades envolvendo produto vetorial. A gente viu lá na aula de produto vetorial, né? Então, calculando produto vetorial pelo método de Laplace, né? Aqui já deve estar bem, né? Já aderiu bem ao DNA. Nós temos que o nosso vetor diretor dessa nova reta é 5i menos 10j mais 5k. Se nós tivéssemos calculado dr vezes ds, foi o que a gente calculou, né? Se tivesse calculado o contrário, como é que ficaria? Ficaria menos 5i mais 10j menos 4k. Ou seja, muda o sentido. Mas não faz diferença para problema de reta. Então, o ponto que nós temos é esse aqui. Esse ponto pertence, né, à minha reta. Então, o meu vetor diretor é esse. Então, a minha equação da reta vai ser quanto? Vai ser 2 mais 5t, menos 10t e menos 1 mais 4t. Simples assim, gente. Simples assim. Acabou, você já? Simples assim. Mistério nenhum. Então tá, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar aqui na aula de hoje. Vamos dar uma olhada aqui que a gente tem no Moodle. Acho que está aqui o Moodle. Vamos ver aqui. Então, era isso que a gente tinha na aula de hoje. É um assunto bem rápido, né? Eu até achei... Eu realmente tive que achar coisas para colocar no slide. A gente podia ter falado de intersecção de planos. Aí tinha que fazer um sisteminha linear, mas já estamos esgotando o assunto. Já esgotamos bem o assunto. Então, atividade 15, nós vamos fazer de novo uma atividade descritiva, né? Não vai ser o questionário. Então já está aqui a atividade. Então nós temos uma atividade envolvendo a equação paramétrica, né? A equação reduzida, né? Calcular ângulos e áreas. Vocês meio que já fizeram naquela lista de Corpus Christi, né? Da qual eu vou postar o gabarito daqui a alguns... Eu vou postar o gabarito... Não fiz o gabarito daquilo ainda, mas eu vou fazer. Assim que eu tiver, eu posto. E aí, aqui... Basicamente, aqui é só replicar o que a gente fez que eu apresentei nos slides, certo?